Inveja, vingança e uma amizade verdadeira são os temas principais dos capítulos que a gente vai ler e falar a respeito hoje nesse vídeo. 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica, mais um dia dos nossos estudos da Palavra de Deus. E sem maiores enrolações, 1 Samuel capítulo 18, nós vamos ver aqui uma história de um sentimento nocivo, um sentimento difícil de lidar, um sentimento muito ruim que foi gerado no coração de Saul. Nós vimos no vídeo anterior que Davi então é ungido por Deus, Davi é levantado, o ministério de Davi começa a aparecer. Davi ainda não é o rei, Davi não é nem sequer mencionado como tal, mas diante os olhos do Senhor, o Espírito de Deus já está com Davi, o Espírito já está sobre ele, ele vence então o gigante, ele vence a Golias, e isso traz um renovo ao povo de Israel, isso traz uma nova realidade, o povo agora passa a entender que existe sim a mão do Senhor sobre eles. Então, diante desse cenário, diante dessa grande vitória, o que deveria ser um momento de comemoração, e de fato foi um momento de comemoração, afinal o povo está feliz, o povo está muito contente porque venceu um inimigo que os oprimia por muito tempo. Agora, no coração de Saul, um sentimento ruim é gerado. Nós lemos no capítulo 17 que quando o Espírito de Deus encheu a Davi, automaticamente ele se apartou de Saul. Então, o espírito ruim, espíritos ruins estavam dominando Saul e trazia sobre ele uma grande tribulação. Davi começa a se aproximar dele exatamente como um arpista, alguém que tocava louvores ali, e o espírito ruim saía dele. Mas diante dessa vitória, o povo começa a exaltar Davi. Nós vamos ver aqui o nascimento de um dos maiores exemplos de amizade na Bíblia. Nós vamos começar a ver um pouquinho sobre a história de Davi e Jonatas, o filho de Saul, ele que soube reconhecer o valor de Davi e acaba o honrando, presenteando com suas armas. Então começa aqui uma história de amor verdadeiro, uma história de amizade, um grande exemplo de como devem ser os nossos relacionamentos de amizade. O comportamento de Davi diante de Saul, o seu comportamento, palavras, atitudes atraíram a atenção de Jonatas, que a essa altura era um guerreiro experiente, mas mesmo diante de tudo isso, ele não teve coragem de enfrentar Golias. Então Jonatas era uma referência já no exército de Israel, diante do povo, mas ele também não teve coragem. Então assim eles se tornam como irmãos, é o que diz a palavra de Deus no versículo 1. Ela diz que eles se tornam como irmãos. E aí surge a inveja de Saul. Enquanto a amizade de Davi e Jonatas era uma amizade saudável, era uma amizade que estava florescendo, a gente não pode dizer o mesmo do relacionamento de Davi com Saul. Porque todas as vezes que Davi, que agora era um soldado, que passa a ser um soldado de Israel, todas as vezes que ele saía, todas as vezes que ele triunfava, em seu retorno as mulheres de Israel começavam a entoar cânticos e começavam a adorá-lo, começavam a proclamar e exaltar a Davi. Elas cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas, centenas de milhares. Ou seja, o versículo 7 nos mostra que as pessoas, enfim, principalmente as mulheres de Israel, começaram a colocar Davi de uma forma muito maior. Os feitos de Davi passam a ser mencionados de uma maneira muito maior do que os de Saul. Automaticamente, então, quando ele ouve essas palavras, quando ele começa a ter conhecimento de tudo que está acontecendo, a ira, a inveja de Saul contra Davi, elas começam a aparecer. E isso é algo preocupante. É a partir desse ponto, então, que várias tentativas de Saul vão começar acontecendo aqui, sempre para tentar tirar a vida de Davi. Então, olha que interessante, o Espírito de Deus primeiro, o Espírito Santo sai de Saul porque enche a Davi. Automaticamente, aquele que está com o Espírito Santo, aquele que é possuído pelo Espírito de Deus, alcança vitórias, alcança a glória. E a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus, e nós só alcançamos isso por intermédio do seu Espírito.
Davi, ele conquista muitas batalhas, ele se torna um general, ele se torna aqui um cara de guerra, um líder de guerra, ele começa a prosperar, os inimigos sempre caem diante de Davi. E automaticamente o povo engrandece esses feitos, o povo engrandece, coloca glória nisso. Saul, por sua vez, começa a invejar. E aí automaticamente nós vamos entrar aqui já no capítulo 19, que vai falar um pouquinho sobre os frutos que essa inveja causa no coração de Saul, os frutos que essas invejas, que esses atos, essas atitudes causam, e que principalmente as atitudes, as consequências dessa atitude, ou seja, ele começa a querer destruir a vida de Davi. 1 Samuel capítulo 19 vai falar sobre a primeira tentativa de Saul contra a vida de Davi. Nós vemos aqui que o ódio de Saul por Davi, ele se torna ainda mais implacável. Ele começa a fazer estratégias, ele começa a tramar mais de uma maneira, ou seja, diversas formas de tirar a vida do filho de Jessé, de tirar a vida de Davi, que por pouco não foi transpassado por uma lança que foi atirada por Saul enquanto Davi tocava a harpa para acalmar o rei Saul. Então você imagina esse cenário, Davi tá lá tocando a sua harpa, tranquilo, que essa harpa era para acalmar Saul, que ficava ali possuído de espíritos ruins, porque o Espírito Santo se apartou dele, e num desses momentos ali, daquele espírito tomado, aquele espírito ruim que toma Saul, ele tenta matar Davi com uma lança. Ele joga uma lança contra Davi, pensando ali em tirar a vida do seu servo, pensando em tirar a vida daquele que tem alcançado e trazido grandes vitórias para o povo de Israel. Olha ao ponto a qual nós podemos chegar quando estamos envolvidos por sentimentos ruins ou por pensamentos, até espíritos ruins, coisas como inveja, a ira, a raiva que está acontecendo aqui, que são citadas nesse capítulo. Olha as consequências que eles podem levar. Imagina você se em uma dessas tentativas Saul tivesse êxito, Saul tivesse conseguido acertar Davi. É óbvio que ele não conseguia, porque Deus estava com Davi, Deus o abençoava, então automaticamente vai ser impossível de que esse homem faça mal contra o servo de Deus, contra aquele que foi preparado para exercer os propósitos de Deus. Mas as tentativas por si só já nos causam um grande terror. Então, nós vamos ver nesse capítulo que Jonatas, ele procura ali conversar com Saul, ele procura fazer com que Saul caia em si, que Saul perceba que está causando um grande mal, que está cometendo um grande erro, que Davi não é o inimigo, que Davi não tem por ambição tomar o cargo de Saul, muito pelo contrário, que Davi é fiel, que Davi o honra, que Davi o ama também, o respeita como líder, como rei. Saul está perdido no seu entendimento. E Jonatas faz esse papel. Ele sempre tenta conversar com o pai sobre o motivo da sua oposição de Davi. Ele tenta entender o porquê seu pai então está tentando contra a vida de Davi. E ele tenta lembrá-lo de como ali por meio do Senhor deu grande livramento à nação. Jonatas começa a lembrar Saul da importância de Davi, do que ele tem feito até aquele momento. De que, poxa, se não fosse Davi, talvez o povo tivesse sido escravizado pelos filisteus, porque provavelmente perderiam uma batalha contra Golias. Então, Saul, diante de tudo isso, ele continua ainda mais irredutível, ele acho que isso ainda acaba trazendo mais raiva ainda ao coração dele. Ele não muda sua atitude, ele continua ali com o coração endurecido, assim como nós vimos muitos líderes, muitos reis, até mesmo o exemplo do faraó lá no Egito, duro com o coração contra o povo de Israel. Agora nós vemos o próprio rei de Israel, duro de coração contra um dos seus servos, contra um dos homens de Deus, contra o homem que está fazendo a diferença de maneira positiva para o reino de Israel. Então, olha só até que ponto as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas falhas de entendimento, até que ponto os nossos erros podem nos levar, até onde eles podem nos conduzir. Para mim, assim, aos meus olhos, é muito triste, é lamentável ver a postura de Saul. Ela é a mesma de que muitos crentes nos dias atuais também vivem.
Muitas pessoas nos dias atuais são envolvidas por sentimentos de inveja, são pessoas que cobiçam muito aquilo que é do outro, pessoas que têm ódio no seu coração, ódio nas suas palavras, ódio nas suas atitudes. Pessoas assim que estão mais apegados à posição e desempenho do que ao verdadeiro amor exigido no reino de Deus. Pessoas que estão aí mais apegadas à sua imagem, ou a um cargo, ou a forma como vai ser reconhecido diante das pessoas ou diante de uma congregação, muito mais do que realmente o amor e o cuidado, o reconhecimento, a honra que realmente manifestam e que motivam, que fazem com que o reino de Deus avance. Então é muito triste ver essa postura de Saul, e é muito triste também ver que ainda nos dias atuais são comportamentos muito diretos nos sentimentos das pessoas nos dias atuais. É certo que a gente precisa vigiar muito naquilo que a gente vive, naquilo que a gente deixa entrar em nossos corações, naquilo que a gente vai alimentando a nossa alma, vai alimentando os nossos corações. É certo que a gente precisa sim vigiar muito a respeito disso, para que não aconteça conosco o que aconteceu aqui ao primeiro rei do povo de Israel, ao primeiro rei levantado por Deus. A gente precisa vigiar demais naquilo que os nossos olhos estão sendo direcionados a enxergar. Nós precisamos vigiar demais no que os nossos ouvidos estão ouvindo, no que nós estamos recebendo. Porque muitas vezes essa inveja, essa cobiça, essa cobrança, essa vontade exagerada de conseguir uma posição ou algo do tipo, um reconhecimento de pessoas, acaba nos contaminando no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes isso nos cega, isso nos deixa surdos, e principalmente a nossa boca se fecha para proclamar as bênçãos e a vontade de Deus. O coração de Saul está totalmente destruído, o coração de Saul está totalmente endurecido, porque em algum momento ele se permitiu ser enganado por esses sentimentos de raiva, de inveja. Ele começa a ver o homem que faz bem ao seu reino, o homem que traz a paz, o homem que traz a vitória, o homem que faz o seu reino ser próspero, como um inimigo. E automaticamente ele está fadado ao fracasso com essa atitude. Então, que a nossa motivação, que a nossa sensibilidade estejam voltados para agradar ao Senhor, que a nossa atitude seja semelhante à atitude de João Batista, que ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, capítulo 3, versículo 30. Ele diz então que é necessário que ele cresça e que eu diminua, para que a glória seja dele e não minha, porque eu não tenho mérito algum. Eu não tenho mérito algum naquilo que é o fruto do Senhor. Então que ele cresça, que a gente diminua, que esses sentimentos de exaltação, que esses sentimentos aí de reconhecimento humano não venham fazer parte da nossa necessidade. Muito pelo contrário, que a gente esteja satisfeitos em estar agradando ao Senhor, que nós estejamos satisfeitos em viver e colher os frutos de agradar ao nosso amado Jesus Cristo. O erro de Saul foi, além de permitir que o seu coração, talvez o seu maior erro foi permitir que o seu coração fosse tomado por sentimentos e por vontades que não fossem as que vinham de Deus, e automaticamente ele perde tudo que tem, ele perde o seu reinado, ele perde a sua alegria, ele perde as características que marcaram o início da sua chamada. Ele perde as características que marcaram ou que constituíram o motivo a qual Deus permitiu que ele fosse o primeiro rei de Israel. Então é muito sutil a forma como nós somos corrompidos, é muito sutil a forma que o inimigo vem para nos tirar do nosso propósito, e eu oro em nome de Jesus para que todos nós, a começar por mim, sejamos envolvidos por esse amor e por essa graça, que a gente não venha perder o foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque é isso que está acontecendo aqui com Saul. Automaticamente o seu ódio, a sua inveja agora ele investe as suas forças, ele investe o seu governo, ele investe o seu tempo em querer destruir alguém que deveria pelo menos ser colocado ao seu lado para que o reino avançasse.
Então, o último capítulo do nosso estudo de hoje, 1 Samuel, capítulo 20, nós vamos entender, nós vamos falar um pouquinho sobre uma das amizades, um dos relacionamentos de amizade mais bonito que a Bíblia vai nos contar. Um exemplo de fidelidade, um exemplo de companheirismo, um exemplo de amor entre duas pessoas, um amor que não tem interesses, um amor que não tem uma amizade que não tem interesses, que não tem manipulações, muito pelo contrário. O amigo, a Bíblia fala muito sobre amizade e essa amizade é um ato de amor, é uma entrega um pelo outro. E Davi e Jonatas são talvez um dos maiores e mais bonitos exemplos de amizade. Nós vemos aqui no capítulo 20 do livro de 1 Samuel a amizade de Davi e Jonatas, um tipo aqui, uma figura do relacionamento do crente com Jesus. Esse é o nosso exemplo aqui, talvez uma das melhores definições. Um exemplo de nós com Jesus, uma amizade, um relacionamento verdadeiro de entrega, de compromisso, de respeito, de admiração, de desejo de construir algo juntos. Isso porque Davi seria o futuro rei do povo de Deus e Jonatas reconhece isso. Ele o ama, ele o ajuda. Contudo, essa atitude de Jonatas rende aqui várias repreensões, vende várias retaliações. Em nenhum momento Davi chegou falando que foi ungido, em nenhum momento Davi colocou uma mala ali em cima do negócio. Não, ele foi super na dele, ele continuou seguindo os passos dele, ele continuou vivendo o agora. Um rei, um líder, um exemplo de pessoa é reconhecida pelos seus atos e não por aquilo que ela fala, não por aquilo que está sobre ela como uma promessa. Davi começa a ser reconhecido como um rei, como um líder do povo, porque ele manifesta, ele vive isso. Então, essa atitude de Jonatas em reconhecer e glorificar ali Davi causa muita raiva em Saul, que gostaria que Jonatas fosse ambicioso pela cadeira do trono. Automaticamente, essa revolta de Saul, que já era grande contra Davi, causa algumas repreensões, retaliações a Jonatas. Essa amizade, ela causa ali a ira de Saul, a repreensão pública que causa contra Jonatas. Ele é considerado um tolo por seu pai, isso também causa uma vergonha para sua mãe. Porém, diante de todas dessas retaliações, dessas dificuldades, a sua afronta que ele vive, Jonatas ele permanece fiel a Davi. Ele permanece fiel a essa amizade, ele permanece fiel ao homem que ele reconhece estar ali marcado por Deus para conduzir o povo. E ele o considera inocente de todas as acusações, de todas as conspirações que o seu pai tenta fazer contra Davi. Então, por causa dessa atitude, Saul fica ainda mais irado com Jonatas e atira uma lança contra ele também para tentar matá-lo. E é a partir desse momento que Jonatas entende que não tinha jeito, ou seja, Saul não ia desistir de tentar matar Davi, ele não conseguiria convencer o seu pai a desistir de tudo isso. Então ele aconselha, ele acoberta Davi a uma fuga. E aqui nós vamos ver começar uma história de perseguição que não vai acabar tão cedo, tá? Davi ele vai viver a sua vida, o seu ministério, o seu reinado por muitas e muitas perseguições. O maior rei de Israel, o maior rei que Israel já teve, viveu a sua vida inteira praticamente fugindo e sendo ali perseguido por inimigos, por familiares, por diversas situações. Então, talvez você pense aí, poxa, Davi o maior rei, viveu grandes coisas e tudo mais, mas o preço que ele pagou, eu tenho certeza que nem eu nem você gostaria de pagar. Com esse sinal estabelecido, dessa vingança, desse ódio todo de Saul, Jonatas avisa Davi sobre a necessidade dele ir embora. Ambos choram muito, é o que marca esse capítulo aqui, é o amor que cada um tinha um pelo outro. Eles choram, a Bíblia diz que eles choram muito, eles se abraçam. Davi é abençoado por Jonatas e ele parte, eles selam uma aliança entre eles, de que eles jamais seriam, essa amizade jamais seria esquecida e que um cuidaria da linhagem do outro. Tamanha é o compromisso que um tinha com o outro. Da mesma maneira, Jonatas também sofre
uma oposição severa por causa da sua amizade, muitos de nós, muitos cristãos que são sinceros nessa amizade, nesse relacionamento com Jesus também sofrem. Muitas pessoas que são sinceros e verdadeiros no seu relacionamento de amor e de amizade com Jesus também sofrem severas consequências. E assim como ele, nós devemos permanecer firmes e não abandonar a nossa confissão, o nosso relacionamento, porque em breve Jesus será o rei de toda a terra, será o rei que vem para nos buscar e estabelecer o seu governo. Em breve nós estaremos sendo liderados diretamente, de uma maneira mais intensa ainda, por ele. Então a palavra diz que toda a terra e todo joelho se prostrará diante desse rei. Então olha só a nossa oportunidade de manter e fidelizar a nossa aliança com Jesus. Os fiéis então serão reconhecidos, justificados. Então a nossa esperança ela é uma esperança bem-aventurada, independente do cenário de perseguição, independente do cenário de dificuldade. Nós sabemos que o nosso rei está por vir, o nosso rei está por voltar, ainda que pareça estar um pouco distante, ainda que a situação seja gritante e nós não venhamos a entender quais são as melhores saídas. Eu tenho uma certeza de que ele vem e que em breve ele volta para resgatar o seu povo, e esse povo sou eu, esse povo é você. Então, em nome de Jesus, nosso rei está por vir e há uma salvação. A nossa esperança, ela é bem-aventurada. Nós vimos hoje o preço de uma inveja, o preço que esses sentimentos ruins e que aonde as nossas mentes podem nos levar ao deixar de sermos ali alimentados por sentimentos de raiva, de ódio, de inveja, de comparação diante de uma dificuldade ou diante de uma situação adversa. Saul era rei, Saul perdeu todo o seu reinado por acreditar e querer perseguir o homem que era ali o instrumento de bênção no meio do seu povo, o homem que era instrumento de avanço. Saul deixa tudo de lado, Saul deixa tudo a perder ao se contaminar com esse tipo de sentimentos. E o mais triste, talvez, é entender que muitas vezes nós também somos contaminados por esses mesmos sentimentos. Então, em nome de Jesus, eu quero te encorajar a clamar ao Senhor e pedir ajuda para que o Senhor mostre em áreas da sua vida aonde nós precisamos de um toque dele, para que esse tipo de sentimentos, para que essa necessidade de aprovação seja eliminada das nossas vidas, que somente ao Senhor seja voltada o nosso desejo de agradar, que somente ao Senhor seja voltado os nossos corações, e que em nome de Jesus venha sobre nós a satisfação de caminhar e viver uma vida plena ao lado dele, assim como Jonatas e Davi viviam um intenso relacionamento perfeito de amizade, lealdade, companheirismo e principalmente de prazer um na companhia do outro. Então, chegamos ao final desse vídeo, espero que tenha abençoado teu coração, que Deus abençoe, vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.